Até eu falei para ele, fala alguma coisa do IFC aqui. Fala que nós já começamos as nossas aulas. Pastor, que Deus te abençoe. Obrigado. Deixa eu separar um molhador de palavras aqui. Graça e paz, amados. Quem veio, levanta a mão. Deixa eu ver quem veio. Só quem veio. Aí que você se enganou aí. Eu estou tremendo. Saí de casa pela manhã hoje, falei assim para minha mulher. Eu me preparei tanto e parece que eu não estou preparado. E eu estou um pouco tímido hoje. Então... Eu gosto sempre de ministrar com muito bom humor mesmo. Acredito que no bom humor nós podemos comunicar muitas coisas. Mas falar do sangue é uma coisa que está doendo o tempo inteiro. E eu tenho viajado muito pelo Brasil. E eu estou assim com o coração sedento para um avivamento. Ou então para a volta de Jesus, porque as coisas estão complicadíssimas. Então nós vamos ver alguma coisa aqui. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Quem achou diz achei. A maioria já aí. Diz assim o texto sagrado: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram pelo venceram pelo sangue e... Parece que tem alguma coisa que complementa esse negócio. Parece que o sangue não foi suficiente. Isso me incomodou profundamente no texto. Eu queria que vocês, nesta noite, então, prestassem atenção aqui a uma bandeira de vitória que eu queria erguer para colocar nas suas mãos. Ok? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta hora. Nós te pedimos, ó Deus, na sua muita misericórdia, que nos socorra na nossa fraqueza. Por favor, em nome de Jesus, nos supre, Senhor, na nossa incapacidade de comunicar com tudo aquilo que Tu és, ó Deus, com toda a eternidade, ó Deus, colocada nas palavras, mas que a Tua palavra seja, antes de tudo, o Teu Santo Espírito encharcando as nossas vidas. Que seja assim, em nome de Jesus, o Teu povo diz... Amém. Outro dia eu vi o Paul Washer falando, tirando assim... Eu achando engraçado a maneira como as pessoas evangelizam hoje em dia. A maioria das pessoas evangelizam, chegam para evangelizar o outro e dizem assim: olha, eu quero te dizer que Deus te ama. E o sujeito, uau! Ele me ama! Eu também me amo! Nós podemos fazer uma grande sociedade. Porque eu me amo tanto, eu vou arrumar alguém que me ama e ainda é Deus. Só pode dar certo as coisas. Ou então ele dizia assim: olha, alguém evangelizando, Deus tem um grande plano na sua vida. O sujeito fala: que maravilha! Porque eu também tenho planos fabulosos. E se eu juntar os meus planos com os grandes que Ele tem para mim, serei um gigante na terra. Ele estava achando engraçado, porque esse tipo de evangelismo não é evangelismo. Isso é uma cantada. Isso é usar uma espécie de isca,
para chamar alguém para um evento, para um acontecimento. Mas o sujeito vai conhecer isso aí, olha, se ele conhecer, ele vai conhecer depois de muito tempo, porque a maioria das pessoas não conhece plano de salvação. A maioria dos crentes jamais ouviram falar sequer das 4 leis do Bill Bright, de como esse plano da salvação acontece em 4 instâncias. Por que é que Jesus teve que morrer? A maioria dos crentes não sabe explicar por que Jesus tinha que morrer, não podia ser de outra forma. E esse texto aqui, um texto veemente e contundente, vai me dizer que aqueles que não amaram as suas vidas até a morte, aqueles que guardaram o testemunho do sangue do Cordeiro, são esses os que são contados no céu. Porque o livro de João, o livro de Apocalipse, o João lá no capítulo 12 está falando que havia uma perseguição do dragão para pegar o menino e para pegar a mãe do menino. Deus os livra. Mas ele diz assim: Deus livra ele, mas quero dizer para vocês que a luta ainda continuava, porque o dragão estava agora atrás da descendência da mulher. E essa descendência da mulher só pode vencer pelo testemunho. Não tem como declarar eu sou mais que vencedor à toa. Não tem que ter frases prontas para dizer olha quem eu sou. Se não houver o testemunho do sangue que cobre pecados, não há vencedores. Pode haver igrejeiros, pode haver crentaiadas e cretinos, todavia, salvos não. Por isso, Efésios capítulo 10 diz que na cruz Deus destruiu as barreiras da separação e inimizade. E formou para si uma sociedade perfeita, santa e unida, que ele chama agora de família de Deus. Repare que esse aqui em Efésios é um resumo, um testemunho do Cordeiro, que se reflete e que se refere lá ao Apocalipse. Por isso no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. E essa vocação é a vocação das testemunhas do Cordeiro. Olha, queridos, assusta-me a superficialidade da minha geração. Assusta-me. Tem um casal que está fazendo o último semestre de letras comigo lá no Mackenzie, São Paulo, e eles foram agora fazer reconhecimento no Nepal, para levar a palavra de Deus no Nepal, que tem 0,03% de cristãos lá. E eles disseram o seguinte: está tudo cru lá, eles não estão contaminados com o consumismo do Ocidente. E lá a gente fala do sangue, e a coisa parece que entra nos poros dos caras. Você fala de cruz lá, e você fala que Deus ama eles e que vai alterar o curso natural deles, vai tirar a angústia, vai dar felicidade e vai salvar eles de um inimigo grande, mas vai salvar eles deles mesmos. E eles choram, eles recebem aquilo como um terreno virgem. Hoje em dia aqui no Brasil você fala que Jesus morreu pela pessoa, que o sangue foi derramado, ele fala assim: isso eu já sei. As pessoas não se comovem mais, cantam sobre o sangue, mas não entregam, não recebem no carnegão das tripas essa mensagem, porque elas já estão acostumadas a ouvir falar de sangue de cruz. E eu disse para ela assim: vocês têm sido um testemunho para a minha vida, e a coragem que vocês estão tendo para ir para o Nepal agora, e eu estou tão feliz porque vocês vão falar de um evangelho que é simples, mas que resolve. É o evangelho da cruz e do sangue. Aqui no Brasil não, a gente tem que ficar comprando as pessoas para ir para uma reunião, para ir para um encontro, falar que vai ter uma grande campanha, não sei, porque senão eles não vão. Lá você leva uma palavra simples e eles se jogam no chão se rendendo. Por isso que eu disse que assusta-me a superficialidade da minha geração. Uma geração com acesso em arrobas de informações, mas que se fazem algodão, de tão pouca consistência. Na busca de subsídios para o meu TCC lá na faculdade, a constatação lá na banca
acadêmica que quase a totalidade do que aí está, em raríssima exceção, não é lazer, nem tampouco cultura. É uma nítida perda de tempo. Os noticiários são rasos, são parciais, sem temas relevantes e sem nenhum tipo de emulação de arrependimento nem entre eles. Os programas de auditório, que são modelos imitados de igrejas, rompem com o bom senso. A dramaturgia das novelas é uma agressão à arte teatral. Os diálogos são patéticos. Alguns chegam a ser diabólicos. É um jogo nojento e antiético que não decide entre o bem e o mal. Todavia, às vezes, até defende e sugere o mal. A música, com o pretexto do sucesso, apela para os sentidos ambíguos. Abdicam das consoantes apenas para sugerir os embalos, os balanços sensuais. E por isso que as nossas músicas é só aê, aê, o, aê, 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 abdicam de letras. E eu não sei que música vai fazer sucesso nesse carnaval, porque no outro era o tal do leque, 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 leque. As bancas estão entulhadas de revistas ocas. Os livros best-seller que estão entre os 10 são livros rasos do ponto de vista literário. Ou fala de algum tipo de guerra, ou algum romancezinho açucarado, ou livros pornográficos com 50 tons de roxo. O Ocidente terminou o século XX impregnado de uma cultura pop. Uma cultura que está aí dirigida às massas, que ela é compreensível, mas sem reflexão, e ela é facilmente substituível por qualquer tipo de emoção. E ela é produzida às pressas, ela é glamourosa, ela é sensual, mas ela é uma produção pobre. Pastor, por que você está dizendo isso? T.S. Eliot disse que onde está a vida que nós perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que nós perdemos com o conhecimento? E onde está o conhecimento que nós perdemos com o acúmulo de informação? O século XX, no seu ciclo, nos levaram mais longe de Deus e mais perto do pó. Mas o que tem isso a ver com a gente? O que tem isso a ver com o sangue? Olha só, queridos. Esse é o noticiário do Globo, o jornal O Globo. Escreveu assim: entre os alunos participantes do último Enem, 529 mil deles, 529.374, obtiveram nota 0 na redação. Vocês ouviram isso? Nota 0. E deste número, foram anuladas 248 mil redações. O MEC informou ainda que 250 candidatos tiveram nota 1000, a nota máxima na redação. Apenas 250 pessoas. A máxima possível. E além disso, pouco mais de 35 mil alunos obtiveram nota entre 9 e 9,5. E ainda segundo o MEC, a média das notas em redação em relação ao ano passado caiu 9,7%. Minha mulher é professora também, eu disse para ela, é assustador. Se cair todo ano cair nós vamos chegar a um nível de analfabetismo assustador, embora todo mundo com acesso à internet. Mas o que tem isso a ver conosco? A igreja não está fora desse contexto. Nós fazemos parte dessa sociedade. E a mensagem de muitos púlpitos, elas podem ser facilmente identificadas com recursos neurolinguistas. Mensagens apenas motivacionais. O cristianismo ocidental não conseguiu salgar o mundo. Conformou-se em ser mundo e contentou-se em ficar no raso. Graça no meio gospel ao liberalismo. Encharcados estão tantos crentes pela miséria teológica chamada de teologia da prosperidade. E não se pode negar que nesse sistema comprometido há uma espécie de fenômeno de cavalo de Troia,
que é o inimigo dentro das muralhas, pronto para abrir as portas pelo lado de dentro. E o que ele tem como maior arma é desabilitar a capacidade de estudo, de raciocínio das pessoas. Nesses últimos 30 anos foi ensinado para o povo tudo quanto é tipo de coisa. Ensinaram o povo a amarrar, amarraram tudo que puderam e as coisas estão desamarradas. Eu já não aguentava mais, assim, está amarrado, está amarrado. Gente que nem conhece o texto onde está escrito está amarrado, mas apenas pinçou uma palavra lá e não consegue entender o todo ali contido no texto. Ensinou-se como é que se declara, como é que se decreta. Ensinou-se algumas espécies de imunidade diplomática para quem vem para a igreja. Uma espécie de negócio da fé. E é por isso que o nome que se ouve por aí é o poder da fé. Sobretudo, ensinaram nos últimos tempos que a letra mata. Uma espécie de assassinato intelectual das mentes cristãs que não querem estudar. Você tem, quem quiser, lá atrás tem catálogos do IFC. Eu estava há 2 semanas lá no Rio Grande do Sul e eu tive que ser duro com alguns pastores lá. Eu disse, vocês precisam estudar. Porque essas perguntas que vocês estão fazendo aqui, não é nem perguntas de novo convertido. E como vocês estão conduzindo gente? Isso é muito básico, saber sobre redenção é uma coisa muito básica. Vocês precisam sentar o traseiro em algum lugar e ouvir e ler. Porque esse povo está com fome e vocês estão dando para eles apenas coisas. Estão coisificando a alma dessa gente. Alô, você está aí? Falei, e é bem possível que vai ser a última vez que eu venho aqui. Porque para ouvir uma chapuletada dessa de palma, de tapa aberto na cara espiritual é difícil mesmo. Por isso, 2 Timóteo 3,14, o Paulo escrevendo para o grande amigo dele, filho dele na fé, diz tudo, tu porém permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirados, sabendo de quem o aprendeste. Olha que o Paulo fala, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Ai, quem foi que falou que a letra mata? Sabes as sagradas letras. As letras que Deus usa de maneira exclusiva para comunicar a sua palavra. E que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há muitos anos que eu faço campanha de Rota 66. Não levanta a mão, por favor. Quem começou a sua campanha pessoal de leitura da Bíblia todinha no ano? Quem começou? Não levanta a mão. E quem começou a todo vapor em janeiro e já parou? Pastor, sabe o que é? Não tenho tempo. Pastor, vira para o montado do seu lado, diga para ele, tempo. Tempo. E vir aqui hoje falar do sangue de Jesus é complicadíssimo. Porque fazer leitura, fazer análise do discurso, fazer semântica do vocábulo sangue é complicadíssimo num tempo como o nosso. Falar do sangue de Jesus está para além de entender o léxico. Falar de Jesus, do sangue de Jesus é para além de decodificar consoantes e vocais. É preciso entender o caminho dessa palavra na história e na raça humana. E eu vejo que nos últimos tempos urge a necessidade que nós temos em voltar para as Escrituras, em resgatarmos a vocação primeira dos nossos pais estruturais no Evangelho. E eu poderia fazer um quiz, agora aqui um quiz para saber
sobre o seu nível de conhecimento bíblico. Quem é que veio primeiro na Bíblia? Ruth ou Débora? Quem veio primeiro? Aliás, quem foi Débora? Quem veio primeiro, Davi ou Sansão? Quais os animais que entraram na arca de Moisés? Quem veio primeiro, Davi ou Daniel? Alguém aqui já ouviu falar de um homem na Bíblia chamado Sangar? Sangar. Que não sangrou, mas que matou 600 caras no pau. E foi verdade, não foi igual o Neo do Matrix, não. Matou no pau. Quantos são os profetas menores? E os maiores, quantos são? E por que são chamados de menores? Porque eles eram uns nanicos? Alô, você está aí? Para falar de livro, você já ouviu falar de Ageu? Você já leu Ageu? Chegar no céu, um cara chega do seu lado e fala assim, e aí, leu o meu livro? Qual? Crepúsculo? Harry Potter. Não, eu sou o Ageu. Que Ageu é esse? Nem sabia que você existia. Alô, você está aí? Olha, queridos, nós precisamos resgatar todo o valor e o sentido das Escrituras, do testemunho no sangue do Cordeiro, porque Deus vence o mundo e o diabo por esse testemunho. Não queria fazer aqui teologia em relação ao sangue, porque eu não tenho tempo, eu gastaria muito tempo com isso, quero dar só uma avant-première do que é isso. Amanhã talvez eu fale sobre a identidade do sangue e a identidade do corpo lá com os jovens, vamos ver. Mas hoje eu não quero fazer teologia e nem explicar muito a fundo o que é o sangue, mas eu acredito de verdade que a igreja precisa de um entendimento maior sobre isso. E infelizmente em quase todo o Brasil acabaram as escolas dominicais, acabaram. Eu lamento profundamente isso. Porque as igrejas aprenderam a fazer eventos, aprenderam a fazer encontros, é o rastapé do pisa na flor o tempo inteiro. Mas estudo da palavra, estudo sistemático, de gente dedicado, que vai nas entranhas do negócio, é pouca gente que quer, é pouca gente que se aventura a esta tão grande aventura, tão maravilhosa aventura. O sangue de Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, este é o fio escarlata, o sangue de Jesus é o tema principal, desde o Antigo Testamento até o Novo. O sangue de Jesus é o fundamento da sua salvação. Não há quem possa cantar adorando a Deus sem entender profundamente o que é sangue. A pessoa pode cantar, dançar, pular, pirotear, pode fazer o que quiser. Se não tiver um pouco de entendimento do sangue, não é adoração, é cantoria. É saculejar os esqueletos, mas é aquela comunicação que não acontece, porque tem ruído. E a Bíblia diz que o seu valor é inestimável. Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz, você precisa entender que o valor é inestimável. Ele não pode ser comparado a nenhum tipo de moeda ou de metal no mundo. E diz que o seu valor é indispensável. A palavra de Deus é clara e insofismável em afirmar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, lá em Hebreus 9. E diz que o seu valor é infinito, que ele ultrapassa as fronteiras do tempo, e que a minha adoração vai acontecer um dia no céu, é por causa do sangue. Eu não ficarei embasbacado com o céu, e a minha adoração estará atrelada exclusivamente ao meu estado de abobado de ver tudo que é novo. Não. O maior motivo para sempre será o sangue. Quem não aprender, quem não entender este valor aqui agora, só está flertando com a religião. Quando eu escuto alguns crentes dizendo, porque o sangue de Jesus tem poder. Toma um susto, o sangue de Jesus tem poder. Dá uma tropeção, o sangue de Jesus tem poder. Alguém xinga ele, o sangue de Jesus tem poder. O que ele está querendo dizer com isso? Para que isso serve? O que isso provoca em mim?
Há poder no sangue de Jesus, sim, mas é para lidar com a escravidão do pecado. O que comete pecado é escravo dele, e o sangue tem essa capacidade de libertação. Há poder no sangue de Jesus para lidar com a punição do pecado, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, e a alma que pecar, esta morrerá, Ezequiel 18. E há poder no sangue de Jesus para lidar com a poluição do pecado, porque o pecado é sujo e ele suja as pessoas, suja todas as pessoas, mas o sangue de Jesus nos limpa, diz Isaías 1. E o pecado que contamina, ele arrebenta as pessoas, mas o sangue de Jesus purifica, até a mais vil prostituta. Ele limpa e faz dela uma virgem, aleluia! E nós precisamos saber que a voz do sangue de Jesus clama, ela clama o tempo inteiro. Hebreus capítulo 12, diz que o sangue de Abel clamou por vingança, mas o sangue de Jesus clama por perdão, e é por isso que ele fala: Pai, perdoa-lhes. O sangue de Jesus é a voz do perdão, o sangue de Jesus é a voz da paz, o sangue de Jesus é a voz do poder. O diabo é visto como um acusador, o opressor do povo de Deus, mas como é que a gente vence esse cara? É pelo testemunho do sangue. Hoje em dia está difícil falar nisso, porque o ser humano está muito negocial. Olha, queridos, eu queria olhar para esse prisma hoje, dos que vêm aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Por isso que Efésios no capítulo 3, versículo 8, o Paulo diz assim: a mim, o menor dos santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha a escolha que esse sujeito faz na vida, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Aí ele diz assim: para que aqui eu encontro razão de vida, aqui eu encontro ministério, aqui eu encontro ofício, aqui eu encontro a minha vocação. Ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia. Os anjos estão fazendo escolinha comigo, porque a Bíblia diz que eu e você somos professores de anjos. Alô, você está aí? E eu vou explicar do verbo a explicaiar. Olha, queridos, o homem em seu estado de desgraça, quando ele é atingido pelo amor de Deus, quando da sua posição de pecado e de rebelião, ele alça os olhos para os céus, em gesto de adoração, e ele se volta em arrependimento, ele em fé ao seu Senhor, ele torna-se capaz de um louvor inacessível aos próprios anjos, que é o louvor de quem conheceu o mal. Esse tipo de adoração não é praticado entre os anjos. Os que caíram não são capazes de arrependimento. Agora os que permanecem fiéis a Deus lá no céu, eles não tendo provado o mal, eles adoram na sua inocência. Mas eles não conhecem a adoração de gratidão. Somente nós os homens, é chamado no céu de o louvor da maturidade. O louvor dos maduros, o louvor de quem, tendo provado os manjares do inimigo, volta-se e oferece novamente o seu louvor, a sua adoração ao Altíssimo. O que pregamos e cantamos é o mais precioso de toda a história da humanidade. Isso tem a ver com a exclusividade, como o sangue opera no universo. Agora, de maneira infeliz, nos últimos tempos, a maioria das nossas músicas é cantada na primeira pessoa. Às vezes me irrita profundamente.
A minha própria comunidade, às vezes eu estou cantando um negócio e falei, meu Deus do céu, onde saiu essa letra? Deve ter saído do inferno. Para dizer uma coisa como essa aí. Mas como a maioria do povo não lê Bíblia, a maioria do povo não estuda, não senta, não se dedica, não consegue ver um texto, às vezes, que é absolutamente herético, que é anti-Deus, é anticristo. Ele não consegue ver o que está ali. Ele não tem conhecimento para isso. Ele não pode dizer, não é a mamãe, não é a mamãe. Pode dizer. Ele não tem como criterizar. Antigamente nós cantávamos, tu és, tu és. Eu me converti há 30 anos atrás, onde a adoração era muito exclusiva, tu és. Agora não, agora é eu sou, eu sou, eu sou. Por isso que eu digo, canções cantadas sempre na primeira pessoa. Declarar a palavra hoje, até mesmo em oração, virou um recurso para reivindicar de Deus algumas coisas. Declarar a palavra de Deus é uma maneira de esfregar o texto na cara de Deus e dizer, olha aqui o que está escrito, e o Senhor vai fazer o quê? Para exigir dele cumprimentos. E tem gente que ensina essa pataquada de exigir dele o cumprimento porque está escrito. Está escrito no pernóstico e viu o texto que ele está lendo. E ele usa essa habilidade para lembrar Deus que ele está orando sobre o texto. Para que o Deus senil, o Deus velho, caduco, não se esqueça de que ele orou e ele está merecendo alguma coisa. Dizer para as pessoas hoje que Deus vai mudar a história dela, é dizer que ela vai ter sucesso, que ela vai ter bens e fama, que ela vai se vestir bem, e que ela vai entrar num lugar e os problemas vão acabar. Porque as pessoas querem ser. Ser é o verbo mais complicado que existe. Quando alguém diz que é alguma coisa, não há discussão, porque é. Nós não somos. Nós subexistimos. Só a Trindade pode dizer que existe. E é por isso que ele diz, eu sou, eu sou. E manda dizer para aquele faraó que ele é. Ele não é nada. Ele só é porque eu sou. Alô, você está aí? Por que eu não sou? É porque eu não tenho possibilidade, capacidade de bancar a minha existência no próximo minuto. O próximo minuto para mim é só um exercício de esperança, de confiança no Senhor. Por isso que o Tiago diz o seguinte, quando for orar, for falar alguma coisa, diga assim, se Deus quiser. Mas aí aparece um irmão da canelinha de fogo, do xiricanta lacharalaias, do acharabaqueta, e diz assim, não, Deus quer sim. Diga eu decreto, porque Deus quer. E ele há de querer mesmo. E usam os textos para encurralar Deus, para reivindicar dele direitos. Quando eu me converti, havia uma canção que eu aprendi com o pessoal da comunidade de Goiânia. Era uma época, antes de acontecer aquela debandada toda de Goiânia, e cada um abriu o seu reininho, cada um abria, e aí depois veio as doutrinas dos Estados Unidos, lá da quebra de maldição, brecha, legalidades, acabou com o evangelho sadio que eles tinham lá. Mas eles cantavam uma música assim, eu decidi Jesus. Você lembra? Opa, pisamos na lama do dilúvio, hein? Nós servimos a ceia lá, Senhor. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. E a música tem uma máxima que diz assim, meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso eu empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Aí ele diz assim, aceita, Senhor, a minha vida. É bem isso, não é aquele negócio, você quer aceitar Jesus? Não é isso. É o sujeito dizendo, aceita, Senhor, a minha vida. A inversão de valores é assim, uma coisa absurda. Dói. Você está aí? E eu quero lhes falar de um tipo de coisa que mais Satanás ensinou aos homens, que é reivindicar direitos. E eu quero lhes falar de um texto aqui que não é meu, é do presbítero
presbítero Rubem Amorese, lá de Brasília. E ele fala de como as pessoas podem relativizar o sangue e não entender a batalha. De um livro chamado Meta História, que eu já li esse livro, sei lá, umas 15 vezes. E cada vez que eu leio, eu fico assustado com algumas coisas. E esse texto diz assim: abre-se as cortinas da eternidade. Satanás, derrotado pelas hostes leais ao Senhor, é trazido juntamente com seus companheiros, amotinados à presença do Altíssimo. E Deus diz: o que foi isso, Lúcifer? Como te explicas? Como é que você explica o teu comportamento? Como é que pudeste intentar mal contra o teu Deus, que te criei tão próximo de mim e te agraciei com um esplendor que aos teus pares ofuscava? Como pôde dar-se que a soberba se instalasse no teu coração e te transformasse em algo tão distante da minha imagem e te empurraste a um abismo tão afastado da luz do teu Senhor? Silêncio profundo no céu. Todas as entidades que povoam as regiões celestes quedam imóveis, aguardando a reação, a resposta do vencido. Estariam esperando uma palavra de arrependimento e de contradição? Um choro convulsivo, quem sabe, e penitente, que abriria as portas da restauração de tudo que havia se comprometido? E Satanás curva-se diante do Senhor, compelido por uma força que não é absolutamente sua, no que é seguido por outros anjos amotinados. Em seguida, levanta-se, com uma expressão que não revela humildade, que não revelava humilhação, que não trazia nenhuma contrição ou coisa parecida. Era uma expressão de autocomiseração, de rancor, de ódio, como é próprio dos filhos ingratos. E ele evitava fitar o Altíssimo de frente. E ele dirige-se a ele choramingando, em tom de vítima, melindroso e acusador. Ele diz: a culpa é tua, fizeste-me para pecar. Sim, sabias que isso ia acontecer, e ainda assim me fizeste. Isto é mal, isto é muito mal da sua parte. Não és aquilo que dizes, tu és mau. O direito está do meu lado. Eu apenas não posso fazê-lo valer, porque tu te arvoraste juiz de todas as coisas. E isso é injusto. E eu digo que o teu trono está sob injustiça. Eu estou condenado e sem acesso a um julgamento isento. Não sabes que ninguém pode ser como tu, a tua imagem, conforme a tua semelhança? Por isso me condenaste ao me criar. Nenhuma criatura que criaste jamais teve ou terá condições de se relacionar contigo no nível que tu queres, no âmbito da Trindade. Mas exigiste isso de mim. E quando eu falhei, como eu teria que falhar, porque eu não sou santo como tu és, me condenaste à pena eterna. Ah, Deus, tu te iludes. És um Deus iludido. Ninguém poderá adorar-te como tu queres. Qualquer criatura tua, existente, ou ainda que vier a existir, que for criada, trará em si mesma a distância de ti, que a fará inferior a ti. E na verdade, tu te alegras em fazer criaturas inferiores. Criaturas que são inferiores a ti, para depois oprimi-las com os teus padrões inalcançáveis. Mas isto as faz afastarem-se de ti, como naturalmente aconteceu comigo. Daí a minha profunda... E Deus falou: cala-te, Satanás. Ele interrompe, com firmeza serena e grave,
aquela conversa. E ele disse para Satanás assim: olha, cão, coisa ruim, eu farei uma nova criatura, também a minha imagem, conforme a minha semelhança. Ela estará limitada às restrições de uma natureza que preparei com as dimensões do tempo e do espaço e da matéria. E como a ti, a ela eu devotarei o meu amor, e eu serei por ela correspondido. Esta criação, Satanás, por mecanismos que você não sabe, virá se constituir geração minha e me chamará de pai, como você nunca quis e diz que não pudestes. Eu os receberei por filhos e habitarei neles. E fica sabendo, ó anjo mau, que quando essa criatura que farei livremente me adorar e demonstrar ser capaz de viver em harmonia com os seus semelhantes, como não quisestes, estará sendo julgado e juntamente condenado por ela, porque eu, o Senhor, o disse. E Satanás retruca: bem, Senhor, será como tu dizes, o desafio está lançado. Eu não tenho como impedir-te, mas se essa criatura que farás tiver o mesmo destino que eu tive, ficará provada a minha inocente e reivindicarei. Eu reivindicarei os meus direitos. E tem mais. Reivindicarei diante de ti mesmo a parte que me cabe dos meus bens, sem mencionar a reparação dos prejuízos morais que me foram arbitrariamente imputados. E nesse momento, eu farei o que eu sempre quis fazer: eu subirei aos céus e lá estabelecerei o meu trono. Isaías 14, versículo 3. Alô, você está aí? O texto que li para você de Apocalipse, no capítulo 12, tem muito a ver com isso daqui. Porque uma guerra foi declarada. E o fiel da balança sou eu e você. É por isso que o diabo odeia tanto você. É porque você está julgando a vida dele. E o Paulo diz isso: ou não sabeis vós que vocês hão de julgar a anjos? Nós estamos julgando. E é por isso que dá para entender o que aconteceu lá no primeiro capítulo de Jó. Quando Jó, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e no meio deles aparece Satanás. Deus chama o coisa ruim para a conversa: chega aí, safado, seu desdentado, empobrecido, pé preto, miserável, sanguinolento, 50 tons de preto. Você viu meu servo Jó? Você viu como ele é? Como ele não se desvia do mal e como ele me ama? E Satanás: você está me falando de Jó? Eu não aceito isso. Por acaso Jó te adora debalde? De graça? Jó só te adora porque tu o subornas. Tu andas comprando o amor de Jó. Não aceita essa argumentação. Tu és corrupto, porque corrompeste o Jó com coisas, dando presentinhos, enchendo ele de bênção, de posses. Aí ele coloca o Jó na balança e fala assim: pode então tocar a vida do Jó, mas não o mate. O Jó começa a ser o fiel da balança. A história de Jó é um exemplo magnífico para entendermos como é que nós estamos jogando. Qual é o nome do jogo? A religião não sabe ensinar isso. A religião só sabe ensinar ritos.
E por isso chamar as pessoas para ir fazer IFC, para estudar, para entender o que está escrito na Bíblia, para entender todo o projeto do começo ao fim. Ah, mas quanto é? Caro? Pelo que você vai receber é barato demais. Você vai receber para a eternidade. Alô, você está aí? Até pastores que estão aqui precisam estudar. Precisam se entregar ao estudo profundo, a se submeter a mestres, a gente que caminhou um pouco mais para entender o propósito. Porque senão lê Bíblia sem entendimento, aí fica só repetindo frases prontas. Quando eu vejo um crente falando assim, olha, o melhor de Deus ainda está por vir. O que é isso, o melhor de Deus ainda está por vir? É um sujeito coisificado falando de coisa para os outros. Porque o melhor de Deus já veio. O texto que lhes mostrei até agora aqui, fala de um sangue que não tem preço. Um sangue que não pode ser comparado às dimensionalidades de nada nesta vida. Aí ele coloca o Jó na balança. E o Jó vence. O Jó não blasfema nenhuma vez. Ah, gente, se houvesse uma proposta para alguns de vocês aqui, vamos fazer um exercício de Jó. Eu sei que muito crente diria, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Alô, você está aí? Por isso que o Paul Washer disse isso, que as pessoas hoje não são evangelizadas, elas recebem uma cantada para ir num lugar e para fazer parte lá de um negócio lá e para ficar lá felizinho e falar, vai mudar tudo na sua vida, mas não muda o carnegão da vida dele, porque muda só a expectativa. É isso que muda. Ah, se Deus falasse para alguns crentes, como mandou dizer para o Paulo, diga para ele que eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu não estou mais chamando ninguém para se salvar. Não estou. Há algum tempo já mudei a minha mensagem. Quando eu vou evangelizar alguém, eu não convido ninguém para se salvar, eu convido para se perder. Jesus diz isso. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E se alguém quiser ganhar, perder a sua vida, vai ganhá-la. O evangelho é de cruz. O evangelho é de sangue. Alô, você está aí? A mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação, mas também é uma mensagem de juízo. Nós somos chamados para morrer, queridos. Não há um dia na minha vida que eu não morra. E é por isso que o Paulo disse que nós somos entregues, todos os dias à morte. Esse evangelho que é pregado hoje no Brasil, de venha que Deus vai dar tudo, vai resolver tudo, isto é mesa de Satanás no Éden. Isto é mesa de Satanás no Éden. E quem prega um negócio desse, prega aquilo que o diabo gosta, porque é reivindicar direitos. Eu acho engraçado essas pessoas que ficam pregando, porque Deus chamou para ser leão, vai receber a tal da unção do leão. Deus não se relaciona com a sua igreja na categoria de leão. João, quando vê o livro com 7 selos para ser aberto, ele diz assim, meu Deus, não tem ninguém para abrir o livro. O anjo bate nas costas dele e fala assim, olha, o leão da tribo de Judá está aí para abrir o livro. E diz o texto que ele olha e ele não consegue ver o leão. Ele vê o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Só esse pode abrir o livro da vida. Aleluia! Aleluia! Ele não se relaciona comigo como leão. Isso é para os inimigos dele no dia da vingança. Comigo ele se relaciona e se apresenta como Cordeiro Santo de Deus. A minha adoração tem poder, tem valor, tem substância, porque eu só consigo ver o Cordeiro. Não me venha com unção de leão.
E é por isso que essa unção de leão faz esses patetas ficarem mijando nas cidades, nos postes, para demarcar território. Porque esse evangelho de conquista de território a partir de decreto apenas, não é gente que honra o sangue do Cordeiro, não é testemunha do sangue do Cordeiro, que é apenas com palavrório decretar, determinar as coisas e ganhar a guerra no grito. E como não consegue ganhar no grito, sai fazendo xixi pelo canto das casas e pelos postes da cidade para poder conquistar. O texto é veemente: aqueles que vencem são os que honram o sangue do Cordeiro. Eu vim aqui lhes falar isso, não é porque eu desconfio que vocês estão vivendo qualquer tipo de coisa, não. É para poupá-los. Porque em alguns lugares eu vou, eu chego lá e falo, meu Deus, isso é uma macumba só. Onde que eu estou? Quem é o saravá aqui? Quem é o tranca-rua aqui? Porque é de um sincretismo nojento. Esse evangelho tão simples, resolve a vida das pessoas, mas eles vão inventando coisas. Eu nunca vi ninguém fazer ano de João Batista, nunca vi. João Batista perde a cabeça, não tem casa, mora no lado do rio, não usa Rexona, toma banho em rio. Bom, tá melhor que São Paulo, que nem água para tomar tem lá. Nunca vi ninguém fazer campanha de João Batista. Nunca vi ninguém fazer campanha para morrer por Jesus. Vamos fazer uma campanha para ver se Deus tem alguma forma de sermos mártires, de entregar onde apanharmos, porque em Atos está assim. Os caras apanham e saem vibrando de lá. Apanhamos, aqui apanhamos. Diz que eles saem rejubilando por terem, pelo prazer, pela graça de sofrer por amor a Cristo. Hoje em dia tem uma crentalhada frouxa. Basta um espinhozinho qualquer. Não vou mais aí não. A oração desse pastor é fraca. Eu vou agora num apóstolo que ora violento. Em algum lugar. Deus falou que acabou meu tempo aqui. Não sei se já viu isso em algum lugar. Precisamos ensinar como é que se vive sob a autoridade do novo rei. E como nós devemos viver e andar, negociar. Ele é o nosso rei, nosso salvador. Testemunhar o sangue do Cordeiro está para além da ambição de poder, de cura, de prosperidade, do sucesso. Gente, e nos últimos tempos a nossa relação com o poder de Deus ficou extremamente complicada nesses últimos tempos. Quem nunca assistiu, assiste um vídeo que está na internet, lá no YouTube, chamado A Origem das Coisas. Você vai ver, gente, americano falar sobre consumismo. Você vai ver que você fala, pelo amor de Deus, ninguém faz a minha cabeça. Não, eu vou onde eu quero, eu sou livre. É livre coisa nenhuma. Manipulados o tempo inteiro pelo consumismo. E manipulados o tempo inteiro pela ansiedade, que o sangue ainda não conseguiu lavar. Quando eu me converti, nós aprendíamos que Deus tinha 3 maneiras de responder para as pessoas a oração. Alguém sabe? Sim, não, espere arrancar o fora. Agora é só sim ou não. O fast food do poder nos dias de hoje, ai de Deus se ele demorar. É um Deus que precisa se converter a gente. Aí se ele começa a demorar, a gente vai fazendo a campanha do 7 isso, do 7 aquilo, a gente começa a jejuar, a gente começa a falar, a gente vai marcar um encontro para a gente cantar umas musiquinhas para ele. Aí a gente canta umas musiquinhas para ele, aí ele fica mais acarinhado, aí ele vai se tornar favorável a gente. Alô, você está aí? Há um povo sedento por sinais, um povo seguindo os prodígios. Eu ligo a televisão, eu só vejo mendigos, com raras exceções. Eu vejo só mendigos, pedintes, com foto, com um lencinho, camiseta amarrada, com um cajadinho na mão, fronha para sonhar os sonhos de Deus, sapatilha para pisar no terreno de Deus, é crucifixo, é arquinha,
Eu só vejo essa macumbaiada toda tomando conta, porque é um povo sedento de cura e de milagres. A minha geração está passando e está perdendo uma grande chance desse testemunho que salva o Brasil e salva o mundo, que é o testemunho do sangue do Cordeiro, porque eles resolveram dar coisas para as pessoas. Nós éramos 7 milhões de evangélicos quando eu me converti. Olha como nós estamos. Somos 35 milhões ou 40 agora. Nunca se roubou tanto na nossa nação. Nunca, nunca, nunca. As disputas gays e as disputas para a liberação do aborto só conseguem ser barradas por disputas e manobras carnais, como esse líder agora do Congresso. Porque a igreja não conseguiu salgar. E ela tem que ter manobra para poder barrar esse negócio. É uma igreja que tem medo de gay. É uma igreja que tem medo de movimentos assim. Porque parece que vai afetá-la em alguma coisa. Parece que vai afetar os seus filhos em alguma coisa. Sabe por quê? Falta sangue do Cordeiro. E eles só conseguem fazer com decretos. Às vezes eu me sinto muitas vezes como Isaías. Eu me sinto de glúteos de fora, de nádegas de fora. Eu chego em algum lugar e eu falo, meu Deus, eu estou nu, eu estou pelado, o rei está nu. Porque eu tenho muita vergonha. E às vezes eu passo semanas orando pela minha geração. Porque eu já cheguei no Zenta e eu sei que a minha geração traiu o Senhor de algumas formas. Eles abandonaram o sangue para venderem outras coisas. Eles abandonaram a cruz para fazer um Deus e para mostrar um Deus que apenas faz coisas. Sofro. Nunca perco a minha alegria. Mas sofro. De vez em quando estou lendo no escritório e desço, falo para minha mulher, não estou bem, pequena. Não estou nada bem. Dói tudo em mim. Eu falo para ela assim, aí ela começa a chorar também, eu falo assim, por favor, só ora por mim. Ora por mim. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Só posso dizer que eu não estou bem. Mas eu não acredito em pastoreio que não gema. Não acredito. Pastoreio que não sofra, que não chore, que não clame de joelhos, rogando misericórdia de Deus, a piedade de Deus. Que não sinta o peso de Deus nas suas próprias entranhas. Não creio. Não creio em pastor com festinhas bobas de alma. Não creio. Sabe por quê? Sofro. Porque eu não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo. Mas eu sei que nesse sofrimento, os sinais e prodígios nos seguirão. Mas vai nos seguir com responsabilidade. O nosso conceito desse tempo, sob poder e sinais e prodígios, é meio esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Quantos leprosos voltaram para agradecer a Jesus a cura que receberam? Quantos? Quantos voltaram? De jeito nenhum. Só um. Nenhum voltou. Porque o que voltou não era mais leproso. Mas eu pergunto assim, quantos dos 10 leprosos foram curados? Quantos? Quantos foram curados? Quantos foram curados? Não! Só um foi curado. Os outros apenas se livraram do problema que eles tinham. Curado mesmo, só um foi curado. Vocês perceberam que o nosso conceito de bênção, o nosso conceito de poder de Deus, ele é relativizado? Porque nós temos uma maneira de pensar que a religião que está no nosso Brasil já tatuou no coração da gente. Só um foi curado. Os outros receberam apenas coisas. E tem muita gente no evangelho que ora o sangue. Que sangue? Ora por mim aí que eu preciso de um emprego. Ora por mim aí que eu quero um carro. Eu acho engraçado, eu vejo o carro na rua. Foi Deus quem me deu.
Deus deu tudo. Seu pindamonhangaba, seu sovaco de cobra. Deus deu tudo. Que história é essa de foi Deus que me deu? Ainda vi uma frase embaixo assim: sirva ele, se você quer um também, sirva ele como eu sirvo. É a doutrina do mérito. É gente que só entende Deus bom na categoria do Deus que faz coisas, que dá coisas. Estou absolutamente consciente que eu estou terminando. Você quer abrir o mar? Quer viver no poder? Quer poder, ô xiricanto, lacharalaias, ô lava rabanete na bacia. Você quer poder? Quer ficar fazendo os pelinhos bater continência? É poder que quer, é sinal, é prodígio, é maravilha. Você quer abrir mar? Mas quando Moisés abriu o mar, ele fez isso porque ele estava libertando escravos. Você quer acalmar a tempestade no mar revolto? Mas quando Jesus fez isso, ele fez porque estava indo libertar o gadareno. Miguel vence o dragão. Todavia, lá no Apocalipse, ele diz que a vitória não é propriamente sua, e sim de um exército mais amplo, chamado nossos irmãos, que envolvem os descendentes da mulher, lá no Apocalipse 12, o povo de Deus, a igreja. A verdade é que a igreja vence por causa do testemunho do sangue do Cordeiro. Ela consegue manter viva a presença dessa vitória, vivendo como ele viveu, sofrendo como ele sofreu, e vencendo como ele venceu, pela total obediência e submissão ao Pai. Não era uma mágica boba para demonstrar e exaltar poder. Porque o poder, para muitos crentes, é uma espécie de exibicionismo de Deus, para poder provar que ele tem poder. Dizer que Deus tem poder é chover no molhado. Não me fala daquilo que todo mundo já sabe, até o diabo sabe. Que Deus poderoso, que Deus... Isso é dizer que o sol brilha. Agora, quem não está disposto a ir até o último sangue, não merece proferir o nome de Jesus Cristo. Satanás, ele não é o nosso tormento. Eu sou o tormento de Satanás. Onde eu chego, ele tem que ficar apavorado. Onde você chega, você é o tormento do inferno. Porque a Bíblia diz que as portas, e porta é elemento de defesa. Porta não é elemento de ataque, é de defesa. Nós é que atacamos. Quando eu chego lá, ele fala: ferrou, Jesus chegou. E ele fala para os outros: quem puder correr, corre. Eu fui fechar um centro de macumba uma vez lá. Eu cheguei lá, meu Deus, quando chegamos assim, na hora, a mulher que chamou a gente lá para fechar, porque ela não conseguia fazer nada. A hora que nós chegamos assim, o cabelo... Ela reconheceu na hora quem nós éramos. Ele, por que vocês vieram aqui? Eu falei: não te interessa. Porque agora você vai ver quantos palmos tem do carcanhão ao cotovelo. Alô, você está aí? Nós é que avançamos, nós somos o tormento de Satanás. Onde houver um ser humano sob opressão, onde houver um ser humano possesso, nós estaremos lá, levando a sua ressurreição, o seu poder, a sua cura. Nós somos o tormento do inferno, nós estamos no ataque. E é por causa do sangue. Não foi porque eu dei dinheirinho, porque eu dei uma cantadinha, ou porque eu dei uma tocadinha, é por causa do sangue. Isso é missão da igreja, isso é missão da igreja. Há uma pregação muito moderna aí que prega descanso, sucesso, que chega a ser diabólica, pregação de Satanás mesmo. Por isso, quando a gente vê a Bíblia, fala assim: não é uma mãe, isso aí. E quem faz IFC aqui sabe
Quem já fez FC sabe que quando você vem para o Evangelho, vem alguns tipos de proposta para você. E tem duas que a coisa pega, que é o batismo. Batismo de sofrimento e batismo de fogo. Aí a crentalhada lê um texto de João Batista e fala assim: você viu o que ele falou? Hoje eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com fogo. Senti. Fogo, fogo. Manda fogo, Senhor. Fogo, fogo, fogo. Repete comigo, Senhor. Fogo, fogo. Vira para onde está do seu lado aí, Senhor. Diga fogo. Miguel, faz também, Miguel. Miguel. Nem sabe o que é fogo, gente. Porque o batismo de fogo de Jesus, ele diz que ele é quem tem a pá na mão. Que enquanto houver obra da carne, enquanto houver palha para ser queimada, ele está pegando e jogando no fogo. O conceito que a crentalhada tem de fogo hoje é só uma espécie de espivitamento almático para sentir. Criamos uma turma de sensitivos e que acha que isso é fogo. Quando a gente fala de uma proposta de fogo, é de um Senhor que nos ama tanto e fala assim: eu recebo você como você está, mas você não vai ficar assim. Eu vou melhorar você. E o sangue do Cordeiro ganha esta autoridade. Em último lugar, a relação que Deus tem conosco está firmada nas bases do seu amor, não do seu poder. Vou repetir. As bases de relação de Deus comigo e com você está baseado em amor, não em poder. Você nunca vai ver na Bíblia alguma coisa dizendo o seguinte: Deus é poder. Deus não é poder. Deus é amor. E aqueles que querem se relacionar com Deus a partir do seu poder e ficar desejando apenas o poder de Deus, esses vão romper com o sangue do Cordeiro e não vão experimentar o amor de Deus. Pode receber alguma bençãozinha? Vai comprar carrinho? Vai. Vai passar no empreguinho lá? Vai. Pode até passar. Mas não vai conhecer o Senhor, o amor do Senhor. Eu ouvi uma história em que um rei invade um outro reino. E ele chega no outro reino, vence, amealha tudo que tinha lá, leva para o seu reino e leva inclusive a princesa, uma moça belíssima do outro reino. Aprisiona o pai dela e leva a princesa. E ele fica um tempo vivendo com aquela moça. Mas ele percebia que havia muita tristeza naquela moça e ele tinha se enamorado tanto dela e ele já a amava tanto. E ele vendo aquele olhar soturno, o tempo inteiro entristecido, marejado, lavado pela angústia e a tristeza, ele disse para ela: por que você fica assim? Eu te amo tanto. Eu amo tanto você. Eu te dei metade do meu reino, te dei o meu coração. Eu te dei mulheres para cuidar de você, você tem comida, você tem roupas das mais belas de todo o reino, e por que você está assim? E ela disse para ele assim: é porque eu estou aqui de maneira forçada. Eu não estou aqui porque quero, eu sou uma prisioneira. E ele diz: mas eu não te trato assim. Você não pode me amar. Ou então me diga o que eu tenho que fazer para você sentir alguma coisa por mim. Ela disse: olha, você não pode me ter. Você não pode me ter. Você pode me forçar, eu posso ir para a sua alcova, eu posso ter relações, mas você jamais me terá. E ele diz: então me dá uma saída. E ela disse: então me liberta, me liberta. O rei ficou estarrecido e falou: não, não. Se eu libertar você, você vai embora e eu perco você. E ela diz: esse é o risco que você corre,
Mas é a única maneira de você ter certeza se eu posso gostar de você, se eu posso te amar ou não. O nosso Deus é assim. Ele nos libertou, nos deixou absolutamente livres, ofereceu todo o seu amor para nós. Ele corre o risco de nos perder, mas Ele não abre mão de se relacionar conosco, não no seu poder, mas somente no seu amor. Ele vai me amar o tempo inteiro. Não importa o que eu faça, Ele vai me amar o tempo inteiro. E Ele vai me deixar livre, porque a liberdade é a prova de amor que Ele me deu. E Ele não abre mão disso. Quando eu vejo alguém ensinando as pessoas só se relacionar com Deus a partir do poder dEle, eu entendo a diabolicidade do esquema americano, da teologia dos Estados Unidos, que entrou no Brasil e conseguiu fazer ninho em nosso país. E essa gente consegue ler o Salmo 24 de maneira aviltante. Porque eles leem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Significa que nada pode faltar. Eles usam os salmos para encurralar Deus e dizendo: olha o que está me faltando. Está escrito na sua palavra, Senhor. Repete comigo, está escrito. Portanto, eu decreto, eu determino que esse salmo... Ele não sabe ler o salmo, não sabe ler Bíblia. Sabe o que está dizendo aqui? A gente precisa entender que ovelha é um bicho voraz. Ovelha come tudo, come a grama e puxa até a raiz. A ovelha sofre de insaciabilidade. Então quando o pastor, ele está com a ovelha, por isso que ele fica mudando com a ovelha, para lá e para cá, andando com a ovelha, e tentando provocar na ovelha uma confiança, porque senão a ovelha acaba até com a raiz do lugar, ela acaba. Então a ovelha tem um problema e o pastor tem que oferecer para ela a oportunidade de mudança de natureza. O que ele faz então? Ele vai tentar transformar e fazer a retirada desta insaciabilidade que ela tem. E é por isso que ele fala que ela vai levar ela para pastos verdejantes, e ela tem que confiar. Ou seja, o pastor, gente, ele livra a gente desse jeito insaciável de comer, de possuir coisas, e de nos alimentarmos na satisfação de ter, de possuir, e achar que a vida é isso, é lamber coisas. E diz mais ainda que ele leva para águas tranquilas. A crentaiada acha que é água que não é agitada, que é água que não tem nada revolto, que não é água com ondas, é água tranquilinha. Não está falando disso. Ele está falando do estado da alma da ovelha. Não é a água que é tranquila, gente, é a ovelha que é tranquila. Porque ali é o momento mais drástico da vida de uma ovelha, mais perigoso da vida de um animal, é quando ela vai beber água. Porque ela fica à mercê do ataque de animais ferozes. Ela fica ali. Mas a ovelha está tranquila, as águas são tranquilas, porque a ovelha confia no pastor. Alô, você está aí? Eu disse para vocês que eu estou muito triste com a minha geração 200. Acho que eles não tiveram voz profética para barrar essa macumba que está no Brasil, evangélica. Eles acharam que número resolveria. Não resolveu. Mas eu tenho uma esperança que a nova geração, ela vai se levantar no poder do Cordeiro. E nos últimos anos que eu tenho de vida, eu vou gastar para treinar a gente, para ir onde eu não fui. E para fazer o que há anos atrás eu não fiz, porque eu comi tudo esses negócios aí. Eu passei por todos esses moveres aí, de cola na parede, dente de ouro, cai, palitosada, ficar chupando dente, ficar tremendo, o som do helicóptero. Já passei por todas.
Hoje eu abracei a palavra de Deus, porque eu acredito que o último avivamento virá pelo conhecimento da palavra. Há uma moçada forte que vai se levantar aqui com uma fome de palavra. E quando sair por Bauru, falar assim: eu vou te falar de coisa que resolve a vida. Eu não vou vender esparadrapo para curar leucemia. Vou falar de coisa que resolve. O sangue do Cordeiro vai revolucionar a vida de muitos de nós aqui. Ministério de Louvor, por favor, nós vamos cantar esse negócio agora com qualidade de entendimento. Eu queria mudar a última frase dessa música aqui, porque agora nós podemos cantar com verdade. Agora podemos cantar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo do que a neve, eu estou. No você não. Isso não é um projeto para o futuro. Vou pedir licença poética para o autor dessa música aqui, porque nós vamos fazer um ato aqui. Aí sim, isso aqui é ato profético. Pelo amor de Deus. Aí sim, mais alvo do que a neve eu estou, porque é somente pelo sangue. A palavra desse congresso aqui, tributos. Tributo é porque nós devemos. Eu devo essa mensagem para o Senhor, eu devo, em todos os lugares, para falar do sangue. Vamos ficar de pé? Aleluias. Glória ao teu nome, Jesus. Nada além do sangue. Nada. Aleluias. Você pode cantar isso como uma oração. Faça reverberar isso nas suas tripas, para dizer: é comigo essa história, Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Isso é reconhecimento. Oh, aleluia. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Como é isso? Somente pelo sangue. Olha o que ela faz. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Diga! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E aí? Nada além do sangue, Uou! nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, Isso comunica a verdade. para nós um caminho para Ele. Está resolvido, Senhor. Posso me achegar. Nós estamos resolvidos. Pelo sangue. Oh, obrigado, Cordeiro. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Pode! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Somos testemunhas do sangue do Cordeiro. As testemunhas estão aqui. Neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Algo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Que lindo! Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Eu sou. Eu sou. De novo! Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, Eu sou. Mais alvo do que a neve, eu sou. neve eu sou. De novo! Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Aleluia! 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 Vivendo essa vida em Deus, a imagem que eu tenho é do Satanás, com mais raiva ainda, mordendo o rabo dele. Ah, miserável! Ah! Porque eu sou livre e ele é um preso. Ele é um preso. Ele está preso em si mesmo. Ele já é o próprio inferno, porque ele vive no inferno. Alô, você está aí? Levanta a sua mão para o alto assim. Por favor, Pai, que haja conversão nesta hora. Conversão inclusive dos teus filhos, que caminhavam numa direção e precisam tomar decisões, de se entregarem sem limites, sem cercas, para que o teu Santo Espírito possa comunicar essa verdade do sangue. A família deles, ó Deus, o bairro deles, a cidade deles, pode ser transformada com uma mensagem tão simples. Por favor, ó Deus, os capacite. Cria, ó Deus, a unção do Cordeiro sobre eles. A unção do Cordeiro. Nos abençoa, Pai, para que venhamos a ser bênção. Que seja assim, em nome de Jesus. E os teus filhos dizem amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia! Boa! É fogo que queima a palha. Aleluias, queridos. 70 anos de evangelho.
Palavra de Deus cada dia renovando a nossa vida. Aleluia, Senhor. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos mostra. Aleluias. IFC, queridos, estamos ali com inscrições, se você quiser aprender profundamente a palavra de Deus. Essa palavra veio para mexer conosco. Glória a Deus, não dá para falar mais nada. Vamos receber a bênção, querida. Esse é um dos professores que chega lá, revoluciona. Aleluias. Nós teremos uma noite tão gostosa em Deus. Quem ainda vai comer pizza com a família hoje, vai poder sentar e dizer: vamos honrar a Deus, pedir para Ele comer pizza com a gente e dizer: Senhor, usa a nossa vida em benefício da glória do Cordeiro. O céu todo se move por causa do Cordeiro. O universo só existe por causa do Cordeiro. Porque antes de Deus dizer haja luz, Ele teve que dizer haja cruz. Você só está aqui e tem a chance de viver esse projeto em Bauru por causa do Cordeiro. Levanta a sua mão para o alto assim. Diga comigo: obrigado, Pai. Obrigado, Pai, Pelo teu filho, pelo teu filho que se entregou que se entregou para que eu pudesse viver. para que eu pudesse viver. Eu não merecia. Eu não merecia. Eu não merecia. Eu não merecia. O Senhor me amou O Senhor me amou. e amou primeiro. Amém. Pai, por favor, guarda a nossa noite, guarda a nossa semana. Amanhã estaremos aqui para continuar te honrando, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus, e o teu povo te aplaude. Tu és magnífico. Aleluia! Dá um abraço gostoso no seu irmão antes de você ir embora e diga para ele assim, ó: nada além do sangue, nada além do sangue. É sangue, é sangue.